Minha Nossa Senhora da bicicleta quadrada sem roda, como diria meu sogro. Epa! Que semana foi essa? Sério, gente, foi muita notícia. Foi uma semana assim cheia de destaques importantes. Mas a gente tem que começar, não vai ser pelo Papa, não. O programa de hoje tem que começar falando sobre o escândalo que estourou nessa semana em Brasília e promete dar muito pano para manga, ou pelo menos deveria dar muito pano para manga, né? Então vamos entender direitinho do que se trata, porque possivelmente é um dos maiores casos de corrupção da história do país. Tá, eu sei. Todo ano a gente escuta isso de novo, né? Mas só para efeito de comparação, lembra do mensalão? Sim. Aquele mensalão que movimentou ali Incendiou irregularmente, o país, né? incendiou o país, todo mundo começou a ver o STF, virou melhor amigo do ministro que ficava em pé na cadeira, Joaquim Barbosa. Joaquim Barbosa. Né? Era o Xandão daquela Sim, época, né? mas- Bom, não, Ele era mais unânime, não, né? Mas tô falando de Sim, fama, sim, né? sim, De sim, notoriedade e tal. Popstar. Mensalão, gente, movimentou irregularmente cerca de 101 milhões de reais no início dos anos 2000. O escândalo de agora, do INSS, causou um prejuízo aos cofres públicos de mais de 6 bilhões de reais, com B de Bola! boa. Entendeu? Tem que entender, né, Gabriel? Tem que entender. Então vamos entender primeiro aquela parte importante. Manu, tá difícil defender seu presidente. Tá Já um pouco desisti, difícil. gente. Já desistiu, né? Mas quando for o funeral do Papa, eu vou estar lá levantando minha bandeira. Então tá bom. Olha só. Ai, Como é ai. que funcionava o esquema? Não é exatamente complexo. Não é um esquema, né? Não é tipo Petrobras, pá. Não tem Odebrecht, gerentes, não. né? Planilha de propina, apelidos criativos. Tirava 5 centavos de cada velho. Antes fosse. Antes fosse só 5 centavos. O esquema não era complexo, mas é totalmente perverso, porque se trata de gente que muitas vezes não entende direito como as coisas funcionam, seja por falta de instrução ou porque a gente está falando de pessoas idosas que são consideradas presas fáceis para os golpistas porque elas viveram a vida inteira de modo analógico. Sim. E hoje tudo é digital. Ao que tudo indica, pelo que já foi anunciado até aqui, o esquema começou em 2019 e vigorou até o ano passado. Ele funcionava assim: entidades que representavam aposentados e pensionistas do INSS descontavam de forma indevida uma parte do pagamento sem autorização dos beneficiários, usando, por exemplo, assinaturas falsas. Ao todo, 11 entidades foram alvos de medidas judiciais e os contratos de aposentados e pensionistas com essas entidades já foram suspensos de acordo com os ministros da Controladoria Geral da União. Uma delas é o Sindicato Nacional dos Aposentados, Sindinap, que tem como vice-presidente o irmão do presidente Lula, José Ferreira da Silva, conhecido como Frei Chico. Ele não é investigado e nem acusado de nada. Isso é só uma coincidência até aqui. E aí uma galera foi presa, todos eles funcionários do INSS e um policial federal suspeito ali de dar suporte para o grupo criminoso. Logo que o escândalo estourou, o ministro da Previdência, o Carlos Lupe, disse em coletiva de imprensa que a indicação do agora ex-presidente do INSS, o Alessandro Stefanuto, foi de sua inteira responsabilidade, que até o momento todas as suas demonstrações eram exemplares e que iria aguardar o desfecho do processo para demitir o colega de partido. Porque até agora a Justiça só tinha pedido o afastamento dele e não a sua demissão. E é aí que o filho chora e a mãe não. O jornalista Valdo Cruz informou no seu blog que ainda de manhã o Lula já tinha determinado que o Lupe demitisse o presidente do INSS e que esperava que isso fosse anunciado na entrevista no Ministério da Justiça. Só que parece que o Lula não gostou nada de saber que o Stefanuto estava se preparando para pedir a sua demissão e evitar ser demitido. Clima tenso entre os brothers lá na esplanada, hein? Ficou ruim. Peraí que tem muita ruim. coisa para falar. Vamos só primeiro sinalizar o seguinte, gente. A gente sabe, Previdência é uma dor de cabeça sem fim.
Tanto que o Stefanuto, na verdade, é o segundo presidente do INSS que é demitido neste governo. O nosso querido Vini deu um chute na câmera, mas tá tudo Não, certo. ela tá no ar, ela tá tranquila, no eu tô ar. no ar, tá o tudo pé bem. dele também, gente. Mas olha só, sério, ele é o segundo presidente demitido nesse governo. Oh, presidente. O segundo presidente do INSS que é demitido nesse governo. O ocupante anterior do cargo era uma indicação do presidente Lula, o Glauco Vanburg, que foi exonerado ainda em 2023 por uso irregular de passagens e diárias pagas pelo governo. Se meter na mão do dinheiro público. É uma pasta que, assim, ó, fora a própria Previdência em si, que já é uma grande celeuma, um grande furico de mãe Joana, não tem dado exatamente sorte, assim, com seus gestores, né? E, assim, o ministro da Previdência a gente vai mencionar? Então tá. Melhor, né? Botar ele no bolo. Logo ali, quando, né, de manhã, teve aquele lance de... É uma indicação pessoal. E que tem entregado uma ação exemplar até aqui. Rolou. Olha só. Ocorreu. O cara é o ministro da Previdência. A pessoa que está subordinada a ele provoca um rombo de 6 bilhões. E o Lupe segue lá. Ele usou aquela cartada do... É só uma investigação. A culpa é do estagiário. Enquanto ainda não for uma denúncia... Não, o Lupe. Entendi. Para não demitir o funcionário, que era uma indicação dele. Não, mas dele. eu tô pensando já na demissão do Lupe. Pois é, mas... Mas vai ocorrer? Não, claro, nem foi cogitada. Não vai ocorrer. Então... Só que isso não é o mais absurdo. Não é. O mais absurdo Até aí tudo bem? Até aí tudo bem. O Brasil. Esse não país tá fácil. mesmo. A deputada Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, depois de revelado o escândalo, é muito difícil manter a seriedade, mas vamos lá. Ela fez uma indicação ao governo para que seja aberto um crédito extraordinário no valor dos 6,3 bilhões de reais roubados para indenizar os aposentados que foram lesados. A ideia, eu estou dando a gentileza, né, de chamar isso de ideia, é que a União reembolsa os aposentados prejudicados com dinheiro público. É isso aí, com o nosso dinheiro. Eu tô Nazaré matemática. E aí quando eu digo nosso, eu incluo também, claro, os aposentados que foram roubados. Não, ninguém tá fazendo essa conta, Gabriel. Para. Quer dizer, você tem R$20 em cada bolso. O ladrão aí o ladrão rouba 20 do bolso esquerdo. Aí você pega do direito e põe no esquerdo. Não roubou nada. Não roubou nada. Não roubou. Ela propõe, então, que quem já foi lesado também pague para reparar a própria lesão. Não é só inacreditável, é um desrespeito. Um desrespeito à lógica, à ética e à nossa paciência, principalmente. Falei isso hoje de manhã no meu comentário da Rádio Gaúcha e muita gente me criticou dizendo que eu era mesquinho e que a função do INSS é mesmo garantir o reembolso aos seus segurados. Essas pessoas só esqueceram de dizer que o orçamento do Ministério da Previdência é de mais de R$1 trilhão. Com T de tá doendo. É dinheiro que não falta lá em Brasília. A não ser, claro, que você seja aposentado. Aí falta. E se os deputados deixassem de ser mesquinhos e pegassem os 10 bi que foram... deixaram. De troco, de ainda sobra do ano passado. Ainda sobra 4. Se eles deixassem de ser mesquinho para direcionar essa grana para os aposentados, já que foi dentro do próprio governo que roubaram essa grana. Aí eu infelizmente, vou ter que dar razão ao povo argentino. Faltam sindicatos dos aposentados aqui no Brasil para se unir para ir para rua, para fazer panelaço, entendeu? Aí sai o escândalo e aí vem as matérias. Verifique se você foi um dos lesados. Aí sentei com quem? Tia Beth, maravilhosa. Né? Tia do meu marido, minha tia também, né? Aí a Beth falou, como é que vê? Aí você entra no gov.br, né? Que já não é amigável. Aí na hora que você entra no gov.br, você tem que ir na aba INSS. Quando você loga na aba INSS, você tem que logar de novo no gov.br. Isso. E aí tem 27 opções de extratos para você verificar.
Gente, Não tem como. o aposentado que recebe a aposentadoria do Brasil vai conseguir... Eu não estava conseguindo me entender. O aposentado tem tempo livre suficiente para ele ver os 27 extratos. É verdade. Você tem toda a razão. É isso. É isso. Só passam o quê? 4 novelas na TV Manuela, aberta por dia. Só. Dá tempo. É uma Eu bobagem. não Assistir. sei como o governo ainda não te contratou como Quem pessoa da é comunicação. Porque tá perdendo tempo com Sidônio. Manuela, Tudinho, Sidônio, Nadinha. É isso. Olha, gente, o que não faltou em Brasília nessa semana foi problema com o Ministério. Que depois de deixar o governo por 15 dias em banho-maria, essa história é muito surreal. O deputado Pedro Lucas, do União Brasil, finalmente recusou, depois de ter aceitado, o convite do presidente Lula para substituir o denunciado Juscelino Filho à frente do Ministério das Comunicações. Ele disse que depois de muita reflexão, que na verdade a gente sabe que não foi exatamente uma reflexão dele, mas sim dos caciques do partido, ele entendeu que seria mais útil ao governo se ele ficasse na liderança do partido na Câmara, correndo contra o tempo e sem querer perder seu poder de barganha ali com o Planalto, presidente do Congresso, senador Davi Alcolumbre, que indicou o próprio senhor aqui, esse que recusou, o Pedro Lucas, falou assim, calma que eu já tenho uma segunda carta na manga. É isso. Vou te indicar aqui o ex-presidente da Telebrás, o Frederico de Siqueira Filho. Toma esse aí, Lula. E, diferente do deputado Pedro Lucas, Siqueira aceitou, foi nomeado e empossado. Claro. Isso mesmo. Beleza! Não. Agora, se for demitido, tem que fazer o aviso prévio, né? Que vergonha, Gente, minha foi um Nossa fiasco. Um fiasco completo. Ai. E apesar da indicação formal cedo da Davi Alcolumbre, a SECOM, a Secretaria de Comunicação do Governo, não se constrangeu ao soltar uma nota informando sobre a posse do novo ministro e dizendo que ele foi avalizado por ninguém mais, ninguém menos que o próprio Juscelino Filho. O ex-chefe da É pasta, inacreditável. que está atolado até o pescoço com investigação sobre a sua conduta pouco republicana. Aham. Né? O nome do chefe da Telebrás surgiu como uma alternativa depois que ela, sempre ela, Quem? a ministra Gleisi Hoffmann, anunciar Pedro Lucas como escolha de Lula para a pasta. Porque ele foi lá, ele foi no Foi. Planalto, ele conversou, ele falou, Tomou um claro, café. vai ser maravilhoso. Aí o WhatsApp começou a gritar. Aí ele teve que dizer, segura um pouquinho aí. Peraí, dá gente, uma tô recebendo uma segurada. ligação aqui. A avaliação do União Brasil é de que o Pedro Lucas, se fosse para a Esplanada, não conseguiria indicar um sucessor na liderança do partido na Câmara que fosse aliado de Lula. Ou seja, o União Brasil está rompido extraoficialmente com o governo, apesar de contar com 3 ministérios na Esplanada. Um exemplo claro disso foi a votação da urgência do projeto da anistia. Para evidente exasperação do Alcolumbre, 41 dos seus 59 colegas de partido, deputados, votaram a favor da urgência, deixando um dos maiores articuladores do país de mãos atadas. Afinal de contas, perder um ministério é perder poder de barganha e por isso que ele correu para tapar E o assim, buraco. Se liga, só para caralho. destacar aqui, que é Regina Roca, que é normal uma pessoa indicada chegar e falar, não, eu vou Claro. ficar na minha. Sim. O que não é normal é a pessoa falar, vou assumir, dá 15 dias e falar, não vou assumir mais. Assim, ó, não tem precedente na história do É país muito cansativo. que isso tenha acontecido. E é um partido que, apesar de ser centrão, é considerado base. Eu não estava sabendo disso. Meu pai foi um dos que foi lesado. De 19 a 25, tiraram 20 mil reais do salário dele. Putz. E ele é aposentado por invalidez. Tá tudo bem, Eduardo. A Fernanda Melchiona vai fazer um negócio lá, nós vamos pagar essa Fica conta tranquilo. juntos. Nós vamos pagar, tá tudo Vai na chegar. santa paz de Deus. Que maravilha. E não é o caso do Eduardo, porque ele é super sacudido. Mas o pessoal do chat tá sugerindo bengalaço. Bengalaço. Nossa, bengalaço, Gosto. novo movimento.